Olá, que bom ter você conosco para mais um programa da série O Caminho. Deus tem com certeza grandes novidades para você hoje. Nosso assunto é muito intrigante. Você com certeza já ouviu falar sobre evolução e criação. Será que faz alguma diferença se eu sou criacionista ou evolucionista, se eu acredito na evolução ou na criação? Será que somos todos frutos de uma explosão cósmica ou fomos criados à imagem e semelhança de Deus? De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos afinal? Fique conosco e você vai descobrir qual é o começo do caminho. Deus tem com certeza algo maravilhoso para lhe falar hoje. Traz-me, Senhor, para estar perto de Ti. Quero sentir o Teu abraço. Quero estar junto de Ti. Quero ouvir a Tua palavra nessa noite. Quero compreender tudo aquilo que o Senhor tem para me ensinar. Juntinho, bem pertinho de Ti. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer. Não há mais ninguém. Declare isso para o Senhor, mas de coração mesmo. Tu és tudo que eu quero, Senhor. Mas nada posso comparar com Teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Traz-me, Senhor. Junto a Ti. Declare ao Senhor agora: eu só quero a Ti, porque Tu és a única coisa, o único ser que eu preciso e necessito. Só quero a Ti, Senhor, és tudo que eu preciso. és tudo que eu preciso. Só quero a Ti, Senhor. Só quero a Ti. Contigo eu quero estar. Contigo quero estar. Que lindo isso. As mulheres louvando agora. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir, Senhor. Não me deixes ir. Entrego tudo em Tuas mãos, Senhor Pai. Entrego tudo a Ti, Senhor, Porque eu quero desfrutar do Teu amor. pra desfrutar do Teu amor. Os homens, Senhor, Tu és o meu bem-querer. És meu bem-querer. Não há nada e nem ninguém que possa se comparar a Ti. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar Eu quero, Senhor, o Teu abraço a me embalar. com Teu abraço a me embalar. Todos juntos, guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor, Traz-me bem juntinho a traz-me Ti. junto a Ti. Senhor, eu só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. És tudo, Senhor. Tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Contigo, ó Pai, eu quero estar. Contigo quero Vem. estar. Vem. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Maravilhoso. Amém, Jesus. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Incline a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, é com o Senhor que nós queremos estar todo o tempo da nossa vida, o Senhor sabe.
Queremos sentir, Senhor, mais o seu poder no nosso dia a dia. Queremos sentir mais a sua mão nos guiando quando trabalhamos, quando passamos pelos problemas da vida, quando temos que tomar grandes decisões. Mas o Senhor sabe que não é assim. Na maioria das vezes nos desviamos do Senhor, questionamos ao Senhor. Senhor, nessa noite estamos aqui, por algum motivo especial o Senhor nos trouxe aqui. Queremos ouvir a sua voz, Senhor, que vem através da sabedoria da sua palavra. Que nada nos impeça de ouvir o Senhor e de nos encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite para você. Que bom estar aqui hoje à noite de novo, não é? Quantos de vocês já estiveram aqui ontem? Quero ver. Que maravilha. Agora é tanta gente que me deu a impressão que todo mundo esteve aqui ontem. Quem não esteve ontem? Quero ver. Ah, tá bem. Que bom receber você aqui. Aqui nós estamos, você sabe, né? Essa série é uma série de 24 programas. 24 programas. Você é o nosso convidado especial, né? Hoje é só o segundo programa, por isso nós temos um caminho muito longo pela frente. Mas esse caminho ele não é longo e mau, não. É um caminho longo e gostoso. Muito gostoso. E eu acho que se você voltou aqui, é porque alguma coisa especial aconteceu aí dentro do seu coração. Você deu uma olhada no programa seu? Para ver qual é o título do programa de hoje? O título você sabe, né? Ele está aqui na tela, aqui em cima, né? E é o começo do caminho. Mas você viu qual é o tema de hoje? Ontem nós falamos assim a respeito da Bíblia como a palavra de Deus e como nós podemos confiar na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Através de testemunhos científicos da natureza e do que nós podemos ver também da palavra profética. Aliás, durante essa semana, nós vamos estudar uma profecia fantástica, simples de entender, claríssima, que começou muito tempo atrás, 600 anos antes de Cristo, e que se estende até o último dia da história desse mundo e para frente de lá também. Se você gostaria de saber essa profecia, entendê-la, se você gostaria de compreender certinho, e se você tem curiosidade, você não pode faltar, não é? Hoje, o começo do caminho. Qual será o nosso assunto de hoje? Eu quero convidar você para nós começarmos a pesquisar a Bíblia e fazermos essa viagem fantástica por ela. Como a Bíblia prova a existência de um Deus Criador? Como a Bíblia prova? Aí, Gênesis 1:1, você recebeu uma Bíblia emprestada, até poder ganhar a sua de presente, não é? A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E está provado. Essa é a maneira como a Bíblia prova que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus e nem o fato de Deus criar a terra. Simplesmente não se prova alguma coisa que é óbvia. Então a Bíblia, que é escrita por Deus e que tem Deus como autor, de repente diz: Deus criou os céus e a terra. E se a Bíblia tem um autor, e cada livro tem um autor, e um quadro tem alguém que também o pintou, a natureza e tudo que existe no mundo também tem um autor, e esse autor é Deus, e a Bíblia simplesmente assume isso. Por isso muita gente hoje no mundo diz assim: pois é, a religião e crença em Deus é uma questão de fé. Será que é só uma questão de fé? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, Deus não seria assim tão cruel e dizer para você e para mim: olha, você tem que aceitar a minha criação, o fato de eu criar, mesmo que a ciência prove ao contrário, você tem que acreditar em mim por causa da fé. A ciência está dizendo não é, mas eu estou dizendo, fui eu existo, estou aí, criei o mundo. E você tem que acreditar. Deus seria cruel se ele fizesse isso conosco. Então, embora a Bíblia e o motivo dela não seja querer provar a existência de Deus, ela vai deixando pistas. O texto bíblico continua, e em Gênesis 1:2, é o próximo verso, diz assim: a terra, porém, estava ou era sem forma e vazia. Veja só, o primeiro texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse texto está dizendo para nós que Deus criou nessa época, chamada pela Bíblia de o princípio, que nós não sabemos quando foi, que ele criou os céus e a terra, o universo estrelado, quer dizer, os planetas, os astros, as galáxias, as estrelas, e todos eles com as suas leis que os regem.
Esse foi uma época, esse foi um tempo que diz assim, onde a Bíblia diz no princípio. Nessa época, chamada no princípio, Deus criou o universo todo, inclusive a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, era sem forma e vazia. Ou seja, quando Deus criou tudo e o universo todo, nessa época chamada no princípio, a terra era sem forma e vazia. Por que a terra era sem forma e vazia? Esse texto está dizendo assim, que antes deste no princípio, não existia nada, nada no universo. Deus criou tudo, espaço, matéria e tempo. Essas coisas são complicadas e são até meio filosóficas, né? Quando a gente diz assim, Deus criou matéria, espaço e tempo. O que é matéria? Matéria somos nós, são todas as coisas criadas, são os animais, tudo que existe no mundo, no universo, isso é matéria. Espaço, o que é o espaço? É o universo? Não, porque antes do universo não tinha o espaço. Então, antes de Deus criar o universo, antes desse no princípio, não existia espaço. Ou seja, quando no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus criou também o espaço. Antes disso não existia. E Deus criou matéria, espaço e... O que diz aí? Tempo. Deus criou o tempo também. Isso quer dizer que antes de Deus, no princípio, criar os céus e a terra e todo o universo, também não existia tempo. Não existia noite, não existia dia, não existiam horas e também não existia o passado, o presente e o futuro. Deus existe e a Bíblia diz, Deus existe desde antes do princípio. E Deus chegou e do nada Deus criou o universo. E quando Ele fez o universo, a terra era sem forma e vazia. Agora eu tenho que parar aqui um pouquinho. Porque quando eu começo a pregar e falar sobre criação, e daqui a pouquinho nós vamos ver como é que Deus criou o homem e a mulher, e eu fico incomodado, porque eu fico olhando para vocês assim, e eu tenho uma impressão nítida assim, de que muitos de vocês estão olhando para a minha cara e pensando assim, mas como é que ele pode falar essas coisas? Não é possível. Porque eu tenho um livro lá em casa de ciência, o meu livro diz que não foi assim. E a ciência não fala essas coisas, eu não consigo entender, sabe, porque existe um esforço hoje de muitas pessoas na área religiosa de tentar falar, bom, tá bom, a Bíblia não diz bem isso, mas eu não quero descrever Deus, então vamos pegar assim a ciência, e a ciência não pode ser mudada, porque ciência é ciência, ela é matemática, ela é exata, então já que não dá para mudar a ciência, vamos mudar um pouco a Bíblia, e aí a pessoa diz, não, esse tempo aqui não são, a criação não são dias literais, é uma coisa simbólica, e o outro diz, não, Adão não é Adão mesmo, ele representa, e o fruto proibido não é fruto proibido, coisa nenhuma, e as pessoas vão, mas nós vimos ontem, que não dá para a gente descartar nada da Bíblia, e nós lemos aquele texto de 1 Timóteo, que diz assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada, e ela é útil, toda ela, não dá para tirar nada. Então eu fico incomodado, eu fico pensando assim, puxa, como é que eu vou ficar falando de criação, e as pessoas pensando aí, não é nada disso, eu não acredito nisso, a história, sabe, a ciência, não dá, então eu tenho que parar e fazer uma pausa, e eu não posso apresentar tudo que eu acredito para você, nem tudo aquilo que eu tenho estudado, não é? Por isso nós também planejamos de dar um presente para você com 10 noites, e entre esses 2 presentes, um é um musical ao vivo, é só para quem está em Jacareí, não é? Não sei aí na sua igreja, na sua casa como é que vai ser, mas para você que está assistindo aqui, é assim, você vai ganhar um DVD com 8 programas especiais que eu levei um tempo para fazer e pesquisar, chamado Criacionismo. São 8 programas de meia hora, 4 horas de programa, comparando evolucionismo e criacionismo. E hoje eu quero falar sobre alguma coisa que não está naquela série, tá? Apresentar para você alguma evidência. É fácil você ganhar, não é sorteio nada. Você vem aqui 10 noites, você já ganhou esse DVD. Bom, eu cada noite, ontem tive e hoje tenho também declarações chocantes, né? Eu vou lembrar algumas de ontem e vou fazer outras que eu não fiz ontem. A primeira delas, lembrando de ontem, primeira declaração chocante. A teoria da evolução não pode ser comprovada cientificamente. Isso nenhum cientista pode afirmar que a teoria da evolução pode ser comprovada cientificamente. Ela é uma teoria. Essa é a verdade. Ela não pode ser comprovada. Então, como ela é teoria, acontece que se assume em geral e diz, olha, isso aqui é assim, isso é ciência, essa é a maneira que eu creio e a maneira que você tem que acreditar. Segunda coisa, o erro, existem muitos erros dentro do evolucionismo.
E isso torna o evolucionismo muito questionável. E você vai ver alguns deles hoje. Só um pouquinho, não dá tempo de eu falar sobre muitos. E se o evolucionismo é questionado, também não pode ser ciência. Porque o que é científico não é questionável. E eu quero dizer para você que eu não sou contra a ciência. Pelo contrário, nós assumimos, e eu assumo que Deus é o pai da ciência. Ele é o criador da ciência. Ele é o cientista mor, o cientista máximo. Mas a ciência não pode ser, nada pode ser, não é controvertida, você não pode questionar a ciência, não pode ser questionada. Portanto, se evolucionismo não é científico, eu posso questionar o evolucionismo, né? Outra coisa, os evolucionistas estão cometendo agora o mesmo erro que a igreja cristã cometeu no passado. Que erro foi esse? Sabe, os cristãos somos sempre acusados do seguinte: sabe, no passado a igreja travava a ciência, porque sempre que aparecia uma descoberta científica nova, por ser diferente daquilo que a igreja pensava, a igreja cristã dizia não, e perseguiu os cientistas. E isso é fato histórico, foi assim mesmo, e eles nos acusam com razão, porque nós fechamos a nossa mente. Mas por que eu digo que os cientistas evolucionistas estão cometendo o mesmo erro que a igreja cometeu no passado, ou que o cristianismo cometeu no passado? Porque hoje eles não dão espaço para que um grupo de cientistas que acreditam na criação e buscam e encontram evidências científicas de que Deus criou o mundo, eles não dão espaço para que esse grupo de cientistas apareça e pense diferente. Eles dizem, não, é o evolucionismo que está certo. E esses dias eu li numa revista, falando e questionando o criacionismo, e eu ouvi um importante comentarista na televisão, não é, dando uma declaração, chamando quem acredita na criação e os criacionistas de tolos, porque não há um espaço. Eles dizem, não, a verdade é essa, nós acreditamos nisso, e vocês todos têm que acreditar nisso, e eles estão usando a mesma moeda, e dizendo, você é obrigado a acreditar no que eu creio, mas nós precisamos abrir a nossa mente, e estudar e questionar. E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Agora veja, o nosso quarto argumento, ou a nossa quarta declaração chocante: não se pode provar cientificamente a criação. Eu não esperava que você falasse isso, pastor. Como é que pode? Não pode. Não existe prova científica de que Deus criou o mundo, porque se existisse uma prova científica, eu não precisava de fé também. Mas Deus não trata assim. Deus não deixou prova, mas Ele deixou evidências pegadas na natureza, muito claras, de que Ele criou o mundo. E você vai ver, não existe prova. Você nunca pode dizer assim, eu posso provar para você cientificamente que Deus criou o mundo. A quinta declaração chocante: é preciso fé para se acreditar no criacionismo, ou que Deus criou o mundo. Mas também há muitas evidências científicas dele. Essa é outra verdade chocante. A outra verdade chocante é: há evidências científicas do evolucionismo, mas também é preciso ter fé para acreditar no evolucionismo. É isso. São as duas coisas iguais. Existem evidências científicas que apontam para a teoria do evolucionismo. Existem evidências científicas que apontam para a teoria do criacionismo. E aí nós temos que estudar, ver essas evidências, procurar ter um contato com Deus, e aí Deus vai nos mostrar. Está muito cansativa essa coisa? Essa história aqui? Ou você está achando que é interessante? Eu não sei porquê, mas eu me empolgo com essa coisa. Eu amo estudar isso aqui, porque quando eu estudo a questão da ciência ligada com a Bíblia, e eu vou encontrando essas coisas, aquilo aquece o meu coração e eu fico assim, elétrico. Eu amo isso aqui. Eu fico emocionado quando eu estou estudando a Bíblia e eu descubro esse tipo de coisa. Hoje, um grupo de cientistas se tornou os evangelistas do acaso. Eles se tornaram os evangelistas do acaso. Por que eu digo evangelistas? Porque o evangelista é aquele que leva o evangelho, prega as boas novas da salvação. E eles pregam não as boas novas da salvação, eles pregam o acaso. Eles dizem, tudo surgiu por acaso, é o que eles falam. E eu digo que eles são evangelistas porque hoje um grupo de cientistas se tem reunido e escrito livros questionando tudo. Eu tenho lido esses livros, sabe? Tenho buscado esses livros e outras coisas também. Eu até hoje não encontrei nenhum cientista que pudesse me convencer de que o homem surgiu por acaso, até hoje. E sabe, não é só eu não. Por exemplo, Einstein, olha esse texto aqui. Até Einstein aparecer, os cientistas ateus diziam que o universo era eterno. Sabia disso? Isso é histórico.
Eles diziam assim: o universo é eterno, por isso que a Bíblia está errada. Imagine só dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como no princípio criou? A terra não foi criada, primeiro, e segundo, ela sempre existiu. Ela não existia e de repente passou a existir. Isso é científico, eles diziam. Só que quando Einstein apareceu, ele chegou com a teoria da relatividade geral. E os cálculos dele e a teoria dele começaram a indicar que o universo teve um princípio. Apareceu. Não existia num tempo atrás e de repente apareceu. E aí, o que aconteceu então? Os cálculos dele indicavam que tudo teve um início: o tempo, a matéria e o espaço. E agora? Agora os cientistas evolucionistas, eles não podiam dizer mais: bom, a Terra sempre existiu. Não tinha, era fato científico. Opa, então nós temos que pular para um outro lado, né? Einstein não duvidava de Deus nunca. Olha essa declaração de Einstein: quero saber como Deus criou o mundo, quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são detalhes. E se você quiser, depois eu tenho a referência de onde eu tirei essa declaração de Einstein, não é? Einstein não duvidava de Deus, ele simplesmente assumia Deus. Aí os cientistas tiveram que assumir, os cientistas evolucionistas, assumir publicamente que o universo teve um começo, um princípio, e agora eles disseram: bom, nós temos então que fazer uma outra coisa. Nós temos que achar uma explicação para isso. E eles buscaram a explicação. E a explicação se chamou, vou voltar ao slide, como é que é o nome disso? Big Bang. Como esse é um termo em inglês, não é? Big é grande, né? E Bang eles falam como uma explosão, ou seja, a grande explosão. Houve uma grande explosão cósmica e de repente tudo apareceu. As revistas e os jornais estão sempre questionando, são revistas que são chamadas científicas, né? Elas estão sempre questionando assim, quando começou o mundo, quando foi o princípio do universo, e eles dizem: agora nós vemos por telescópios que vão mais longe, calculando a velocidade da luz, quando aconteceu essa explosão, e eles dão os milhões e milhões de anos atrás, quando aconteceu essa primeira explosão cósmica. Será que essa explosão aconteceu mesmo? O que você acha? Sim ou não? Não? Sim ou não? A gente tem dúvida mesmo, né? Mas eu estou para dizer para você que aconteceu sim. Ué, pastor, mas que heresia você está falando aí? Você vai entender, vai entender. Note que eles fogem de falar sobre um assunto. Os cientistas falam assim: quando começou o mundo, quando vai acabar? Mas eles fogem de falar sobre um assunto. Qual é o assunto? Por quê? Por quê? Por que surgiu o universo? Por que eles fogem de falar sobre isso? Porque eles sabem que começo e fim, essa coisa de falar sobre princípio e fim, o começo do mundo e o fim do mundo, isso aí, para falar sobre isso, começo e fim são exigências de uma das mais comprovadas leis de toda a natureza. É uma lei científica também, é a segunda lei da termodinâmica. Está ficando complicado, tá não? Segunda lei da termodinâmica. Que lei é essa? Vamos lá. Essa lei é conhecida como a lei da entropia. Agora ficou mais fácil, não ficou? Ficou nada, complicou mais ainda, né? Agora vamos traduzir a tal da segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. O que ela fala? Ela diz o seguinte: ela é só um jeitão, essa lei da entropia é só um jeitão esquisito de explicar que a tendência de tudo na natureza é fazer com que as coisas se desordenem, ou seja, piorem. Você concorda com isso? Tudo na natureza se desordena mais e piora mais. Se você quer comprovar essa lei da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, você pega a sua bicicleta novinha e coloca no quintal e deixa lá por 2 anos, sem tirar do quintal, tomando sol e chuva. E você vai ver que no fim quanto tempo eu falei mesmo? Vai ter uma motocicleta lá. Ela vai se transformar. Entendeu? Porque a teoria evolucionista diz assim: as coisas não pioram com o passar do tempo, elas melhoram. O homem, a raça humana melhora. Você era parecido com um macaco no passado, e agora você está ficando melhor e mais inteligente, e está se desenvolvendo. O homem, ele andava de 4, e depois ele andou em 2 patas, e ele foi crescendo, e ele foi melhorando, e a mente do homem vai se expandindo. Acontece que a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que é uma lei científica, diz que tudo piora. Ou seja, a sua casa estraga, o seu carro acaba, e o universo
cada vez mais se desordena. É o que acontece, é uma lei natural. À medida que o tempo passa, o universo se desordena. Tanto que os cientistas estão morrendo de medo, porque eles calculam que num tempo lá no futuro vai acontecer de um asteroide bater e se chocar na Terra. Um asteroide grande e que ele deverá destruir a Terra se ele se chocar. Ora, se existem leis regendo o universo, como que pode uma coisa dessa bater na Terra? Acontece que tudo vai se desordenando. Agora algumas perguntas difíceis para a gente fazer para cientistas ateus. Se tudo acaba e piora, como a evolução afirma que o homem, os animais e o planeta, tudo evolui e melhora? Segunda pergunta, se o universo está ficando cada vez menos ordenado, de onde veio essa ordem original de quando tudo começou? Da onde ela veio? Como é que se explica isso aí? Os argumentos apertam mais, agora eu quero complicar um pouquinho mais. Foi muito complicado essa última parte? Foi? E eu ouvi um não meio baixo. Você ficar preocupado. Foi ou não foi? Não? Então vamos complicar um pouquinho mais. Presta atenção, não dorme não, tá? Não estou vendo ninguém dormir. Tá bom, vamos lá. Enquanto isso a gente vai apertando. Além de provar que o universo teve princípio e terá fim, a teoria da relatividade, quem foi que fez essa teoria da relatividade? O Einstein, aquele homem bonito que aparece mostrando a língua nas fotos, com o cabelo bem penteado, né? Coitado, ele deve ter muito mais fotos outras bonitas, né? Mas gostaram daquela lá. E essa teoria dele afirmou que o universo está em expansão. O que isso tem a ver com aquilo que a gente acredita? Bem, essa teoria do Einstein foi confirmada só 10 anos depois que ele escreveu no papel. Era uma teoria científica, mas aquilo ali foi comprovado 10 anos depois, quando foi observada por um telescópio construído por um camarada chamado Edwin Hubble. Edwin Hubble. Tem até um telescópio novo colocado no espaço hoje, não é? Que é o telescópio Hubble. Mas esse Hubble fez um telescópio potente e ao observar as estrelas, eles começaram a comprovar mesmo que o universo teve um princípio, um início. Então ele observou que o universo teve um começo, um princípio, o Edwin Hubble. E aí ele comprovou o que Einstein havia dito de que o universo teve um princípio e se expandia. O problema para os evolucionistas é que se você pudesse colocar e voltar a fita ao contrário da criação ou do surgimento ou dessa explosão inicial, tudo que existe hoje acontecendo ao contrário, ia voltar para um ponto só. Um ponto só. E a gente pode dizer, e daí? Tá certo, pronto. Comprova a teoria do Big Bang. Porque se tudo de agora vai voltar e vai convergir para um ponto só no início, quer dizer que era um ponto só, e aquilo tudo explodiu e deu origem a todo esse universo. E aí, lá mais para frente, o homem apareceu de uma ameba, um ser unicelular, que apareceu assim também do nada, não é verdade? E a gente diria, está aí, comprovando o que creem os evolucionistas. Veja só, se nós pudéssemos assistir a história ao contrário, isso que eu acabei de falar agora, né? Agora, isso aí está de acordo com o Big Bang? Dá a impressão que sim, né? Mas como que ele nos mostra que a criação é que está certa e não essa teoria? O que isso colabora conosco e com a crença de que Deus criou o mundo? Esse ponto, para onde tudo viria, ele não teria o tamanho nem de uma bola de basquete, nem uma de golfe, e nem a cabecinha de um alfinete. Esse ponto inicial, ele teria, sabe que tamanho? Ele seria o nada. Ou seja, ele vem pequenininho e ele não fica do tamanho do alfinete. Ele simplesmente some. Então não tinha nada, nem um ser unicelular, nem uma ameba, nem uma pontinha de nada que explodiu para dar início a tudo e virar o universo. Ou seja, converge tudo para o nada. Isso quer dizer que a teoria evolucionista diz o seguinte, que antes, no nada, quando não havia nem tempo, nem matéria, nem espaço, de repente o nada explodiu e de repente surgiu tudo. Por isso eles não falam a respeito disso, porque é muito complicado explicar isso. Como é que o nada surgiu? E aí, de repente, eu estava lendo um livro de um cientista desses aí, não é? Muito convincente, um livro desse tamanho, e ele estava dizendo assim, olha, os criacionistas dizem que é preciso de fé, muita fé para crer no evolucionismo. E sabe o seguinte,
Eles dizem assim, usam aquela história assim, dizem assim, para crer no evolucionismo é a mesma coisa que você, e a gente usa mesmo, né? Eles sabem, conhecem. É a mesma coisa que você pensar assim, ficou lá um ferro velho e de repente deu uma tempestade, uma explosão tremenda e apareceu um Boeing, um avião completinho, pronto para voar, com piloto e tudo dentro. E ele diz assim, tudo bem, assumimos, é isso mesmo. Mas diz, agora, precisa muito mais fé para crer no criacionismo, porque esse Boeing não é nada comparado ao Deus perfeito que eles têm e que eles dizem que surgiu do nada também. Olha só que argumento, não é? Mas eu fiquei muito feliz quando eu li esse argumento. Você sabe por quê? Porque pela primeira vez um evolucionista, cientista, assumiu que é preciso ter fé para acreditar no evolucionismo. Com Deus é assim mesmo. Deus sempre existiu, e Deus criou tudo do nada. É nisso que eu creio, nisso. Porque a palavra de Deus diz assim, e ela é fiel e verdadeira. Só isso, pastor? Vamos lá. Não havia nada, nenhuma matéria para explodir, e de repente, tudo começou a aparecer depois do nada. Para a gente acreditar nisso tudo, era preciso acontecer um verdadeiro o quê? Um verdadeiro milagre. Para o nada, o não espaço, para o não matéria, para o não tempo, explodir, e de repente, aparecer tudo do nada. Ou seja, precisa de fé para acreditar no evolucionismo, sim. Vamos voltando então para a criação bíblica. E agora nós vamos para a Bíblia, e esses textos todos aqui estão aí na sua lição, no seu curso bíblico. Você pode acompanhar comigo. Deus cria tudo do nada. Lembra aqueles textos que nós vimos no começo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o universo. A terra era sem forma e vazia, porque ela era toda coberta por águas, por isso ela era sem forma. A água tem forma? A gente aprende na escola que ela não tem formato, e ela também não tem cheiro, e não tem sabor, não é? Embora a gente até ache que ela tem um sabor assim, não é? Porque ela alivia tanto a nossa sede, não é? Mas ela era sem forma e vazia. Se você colocar chegar numa tempestade marinha, você vai ver que a água muda de forma. Por isso aí diz que ela era sem forma e vazia, porque a terra era toda coberta por águas. Então não havia um formato específico para a terra. E disse Deus, haja luz, haja luz. Desde no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, e os astros e tudo, até quando Deus chegou e disse, haja luz, a gente não sabe quanto tempo passou. Então você não se preocupe quando os geólogos, estudando a terra e as rochas, dizem assim, essa rocha tem 200 milhões de anos. Pode ter sim, porque a gente não sabe quanto tempo levou desde que Deus criou tudo, e a terra ficou sem forma e vazia, até o dia em que Deus chegou aqui na terra para dar forma e dar à terra condições para receber o ser humano. Você entende isso? Está claro, não está? Vamos continuar aqui. A ordem da criação é lógica. Olha que coisa bonita. Existe ciência na ordem em que Deus criou o mundo. Vamos ver a Bíblia. Olha o que diz aqui. No primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. Agora você entende o seguinte. Quem foi que escreveu a Bíblia mesmo inspirado por Deus? Está fraco. Nós estudamos ontem. Quem foi? Os profetas. Isso aqui é uma sabatina oral, tá bom? Para você. Os profetas escreveram. E quem escreveu o livro do Gênesis? Você sabe? Eu não disse. Mas foi Moisés. Deus pegou Moisés, e lembra que eu falei ontem? Deus mostrava a cena, às vezes em visão, às vezes num sonho. Deus inspirava o profeta e ele mostrava. Então você pode ver Deus colocando Moisés num ponto no universo, quando não existia nada, nem tempo, nem espaço, nem matéria. E Moisés, eu fico arrepiado de pensar nisso aqui. Moisés viu o momento em que Deus criou, no princípio, os céus e a terra e o universo. E ele viu tudo aquilo se formando e tomando forma, e as galáxias e tudo. E Moisés enxergou aquilo. Depois Deus pegou Moisés e trouxe Moisés e colocou numa posição aqui na terra, numa visão aqui geral do planeta, e Moisés viu que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram na criação dessa terra, ou na formação da terra. E disse Deus, haja luz. Agora você imagina uma bola cheia de água, com muitos gases na atmosfera, como tem os outros planetas.
O sol e a luz do sol não podia entrar aqui, por isso havia escuridão. Deus dissipou alguns gases, não deixou o sol visível. O dia ainda era nublado e bastante escuro, e Deus dissipou isso, mas a luz entrou, como num dia nublado, pronto para chover. Sabe como é que é? Talvez mais que isso. Mas aquilo que era trevas, de repente recebeu um pouco da luz. O sol já estava criado, mas aquilo apareceu, e Moisés viu a luz. E a luz era boa, e passou o primeiro dia. Logo em seguida, no segundo dia, Deus cria a atmosfera e as nuvens. E a Bíblia diz assim: Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação. Que é negócio de separação entre águas e águas? É simples, olha. As águas que estavam debaixo da expansão, que é o céu atmosférico, e as águas que estavam sobre a expansão. Qual água que está sobre a expansão? As nuvens de chuva. E Deus deixou as nuvens de chuva para lá e deixou a água aqui na terra. E a terra ainda era uma bola coberta de água. E de repente, Deus continuou na sua criação. E assim foi, chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã o segundo dia. No terceiro dia, Deus diz assim: separe a água e apareça a porção seca. Agora já tinha luz, já tinha céu. O sol ainda estava coberto, o dia era nublado, mas Deus diz: apareça a porção seca. E de repente a água se ajuntou num lugar, e ali se formaram os mares, e Deus chamou aquilo de mares, e apareceu então a porção seca de terra. E Deus começou agora a criar as árvores frutíferas, a relva, as sementes, e tudo começou a se formar. A ordem lógica da criação. No quarto dia, Deus diz assim: haja luminares no céu. E de repente Deus tornou aquela massa espessa de gases, bem fina, tênue, e as nuvens como flocos, como nós vemos hoje. E Moisés, que estava aqui embaixo, conseguiu notar aquele céu azul, e ele viu a luz do sol que chegou. E aí Moisés entendeu porque que desde o primeiro dia da criação estava acontecendo que tinha tarde e manhã, e depois tarde e manhã. Tinha uma parte escura e uma parte clara. Porque quando ficou de noite, ele viu a lua. E quando ficou de dia, ele viu o sol. E Deus diz: olha isso aí. Deus colocou luminares no céu para reger o dia e a noite. E a lua rege a noite e o sol rege o dia. E por isso nós temos a noite e o dia. E segundo a Bíblia, um dia é formado por uma noite e um dia. Ele começa no pôr do sol de um dia e termina no pôr do sol do outro dia, porque em cada dia da criação Deus dizia: foi tarde e manhã aquele dia, ou um dia, ou o primeiro dia. No quinto dia, Deus colocou os seres aquáticos e voadores. Agora já existia sol, condições, a atmosfera para os animais respirarem. E no sexto dia, Deus criou os outros animais e criou o ser humano. E aqui eu tenho que parar um pouquinho, porque tudo Deus dizia: haja, haja, e ouve. Aqui Deus foi e pôs a mão na massa, e Ele formou o homem do pó da terra, e Ele construiu um boneco de barro. É o Deus interagindo com o homem, e a Bíblia diz: Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Você e eu não somos frutos de uma explosão cósmica. Eu não consigo imaginar que eu vim do macaco. A Bíblia diz que eu sou a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Eu sou filho de Deus, parecido com Deus. É isso. E Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, a capacidade de respirar. E o oxigênio que Deus já tinha colocado ali, para que o homem tivesse condição de viver, começou a fazer parte dos pulmões. E o homem começou, e o diafragma. E o homem respirou e abriu os olhos e viu a Deus. Naquele mesmo dia, Deus criou a mulher também. E os dois foram criados. Agora, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Por que fala nossa, hein? Disse Deus: façamos o homem. Quem só pode criar? Só Deus. E por que Ele disse façamos? É uma boa coisa para a gente responder mais lá na frente, e você vai saber. E Deus diz: e o homem domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre toda a terra. Deus deu ao homem o domínio sobre o planeta, ou seja, Deus fez do homem o dono do planeta Terra. Deus, não esqueça disso,
porque eu vou voltar nesse assunto lá na frente. O homem foi feito por Deus, o dono da terra. Adão foi colocado como o príncipe dessa terra, o proprietário dela. Deus fez um presente para o homem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E no 7º dia Deus descansou. E sabe por que eu estou pondo esse assunto aqui? Veja bem, Deus criou tudo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Por quê? Estava cansado? O que você acha? Deus se cansa? Olha lá o que diz Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Agora vê que ligação. Deus é fantástico, Ele é sutil, Deus é fabuloso, Deus é inteligente, Ele é sábio. E a palavra dEle, quando nós estudamos aqui e ali e começamos a comparar, é por isso que eu fico entusiasmado assim, porque ela é maravilhosa. Olha só aqui. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus fizera. E eu não vou falar sobre sábado e guardar o sábado, mas vê a ligação do 7º dia da criação com os dias em que nós vivemos hoje. Olha só, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, Deus diz: lembra-te do dia de sábado. Primeiro, é o único mandamento que Deus diz: lembra-te. Lembra ontem que nós estudamos qual foi a única parte de Deus escrita pelo dedo de Deus? Foi a lei, porque Ele queria que fosse do jeitinho dele. Agora veja, e Deus diz: lembra-te, porque Ele sabia que o homem ia esquecer. Mas por que Ele está pedindo para lembrar? Olha a explicação que Ele dá para nós, para a gente lembrar do sábado. Lá em Êxodo 20, de 8 a 11, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Deus está dizendo, quando você lembra do 7º dia, e você fica com Deus, você está contando para todo mundo que você aceita Deus como Criador do mundo. E Deus sabia que ia aparecer cientista evolucionista, Deus sabia que as pessoas iam deixar de acreditar nele, Deus sabia que ia acontecer tudo isso no mundo. Por isso Deus disse, olha aí, eu estou deixando isso aqui, é um marco para você lembrar que eu sou o Criador do universo, e que você não veio de uma explosão, e nem de um Big Bang, nada disso. Eu criei você à minha imagem, à minha semelhança. Vamos fazer só um gráfico aqui pensando racionalmente. Não é isso que a ciência nos chama a fazer? Racionalmente. Então vamos pensar racionalmente. Veja só. O criacionismo diz, Deus criou tudo do nada. O evolucionismo diz, tudo apareceu do nada. Somos a imagem de Deus, diz o criacionismo, a Bíblia. Evolucionismo, somos parentes do macaco, descendemos dele. Tudo tem um propósito, diz a Bíblia. Deus criou a você e a mim com um propósito. Ele conhecia você antes de você nascer e a mim também. Ele criou a você com um propósito, Ele deseja um futuro para você. E você diz, então, mas por que tudo é assim no mundo? Esse mundo cheio de sofrimento, de doença, de dor e de morte. Por quê? Se Deus tem um propósito para mim? E esse assunto é no próximo programa. Você não pode perder, tá bom? Se você quer saber, é no próximo programa. E aqui diz assim, viemos de... O evolucionismo diz, somos fruto do acaso. Deus diz, a Bíblia, viemos de Deus e voltaremos para Ele. Nós vamos viver a vida eterna. Tem uma condiçãozinha, que a gente vai ver depois também. O evolucionismo diz, viemos do nada e voltaremos para o nada. E finalmente, a fé aumenta a minha qualidade de vida. Eu estava lendo na revista esses dias que mesmo que não exista Deus e não exista nada, diz que faz bem fazer oração. E eles dizem, olha, cientificamente a gente comprova. Deus não existe nada, mas olha, você tem evidência de que Deus não existe, mas faz bem, pode acreditar numa coisa, vai ser bom para a sua saúde. Eles têm que admitir que é bom para a saúde, não é? De alguma maneira. E aqui diz, a fé é tolice, é perda de tempo. A fé é coisa para os tolos. Olhando assim, friamente, o que vale mais a pena você acreditar? O que você acha? Romanos 1, de 20 a 22, diz assim, presta atenção nesse verso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Continua. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles são indesculpáveis. Dá para você entender o que Deus está querendo dizer? Mas não termina aí não, olha só. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão.
Mas também não terminou aí. Tem a última parte agora. E aqui diz assim: eles dizem que são sábios, mas são tolos. E eu quero terminar com um texto que eu achei hoje de manhã na minha Bíblia, quando eu estava fazendo a minha meditação, porque eu não estava estudando para pregar para você, não. Eu estava fazendo minha meditação e orando. E aqui diz assim, Isaías, essa Bíblia minha tem a letra pequenininha, eu tenho que usar esse óculos, eu já disse para vocês, por vaidade, né? É porque vaidade a gente vai usando óculos. Agora vem aqui, Isaías 29, 16. Se você quiser anotar, você tem um papelzinho aí. 29, 16. Eu vou ler a nova tradução da linguagem de hoje. Presta atenção. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. Entendeu? O oleiro faz o vaso de barro. Vocês invertem, como se barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Você está entendendo o que Deus quer dizer para você e para mim? O pote não vai dizer para o oleiro: você não me fez, mas nós seres humanos fazemos. E ele diz assim: uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe aquilo que você está falando. Essa é a palavra de Deus. Sabe, ontem eu contei do meu tio que foi visitar um ateu, lembra? Sem saber, né? Contei um pedaço da história dele, não posso contar hoje de novo, não tem mais tempo. Mas eu só vou continuar a história. Porque eu não disse o que aconteceu com aquele homem ateu, né? Depois eles começaram a estudar a Bíblia, e com carinho, com amor, e com muitas evidências, aquele homem entregou o coração a Jesus. E o filho dele se tornou um pastor, e que é pastor até hoje. Está aí atuando, trabalhando, é um pregador. O Senhor Deus, a coisa mais maravilhosa que Ele faz através da sua palavra é transformar vidas. Não tem outra coisa. Ele quer transformar a sua vida e a minha também. Não espere, porque Ele não promete para você que Ele vai tirar todos os problemas da sua vida, não. Mas Ele diz assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. E a minha vara e o meu cajado consolam você. Se você estiver passando por problemas, eu vou aí junto com você, eu vou andar. Quando você estiver sofrendo, eu vou colocar minha mão no seu ombro. E algumas vezes eu vou curar você. Mas eu vou escolher dar para você a vida eterna. A vida eterna. Você quer essa vida eterna? Quer? Quer acreditar mais em Deus? Eu falei um monte de coisa científica, né? Prometo que eu não vou complicar mais o assunto, tá? Mas eu tinha que falar. Porque isso enche a minha alma e me diz assim: olha, você está indo no caminho certo. Esse é o caminho. Jesus quer alcançar você. Ele quer colocar no seu coração a fé, que talvez não exista ainda. Mas você tem que continuar se aproximando dele. Tem um cartãozinho aí dentro do seu envelope, você já viu? É esse cartão de decisão. Esse cartão de decisão é para você e para Deus só. Só para você e para Ele. Aí você vai ler, porque tem 3 opções aqui nesse cartão de decisão. Pega o seu envelope e lê o cartão. E aí deixa Deus falar com você. Porque depois que você colocar aqui, assinalar a sua decisão com Deus, e depois que você colocar o seu nome, nós vamos orar com esse cartão aqui na mão. Você vai entregar a sua decisão para o Senhor. Tá bom? Lê isso. Deixa Jesus falar com você. Jesus vai falar para você assim: filho, eu conheço você antes de você nascer. Como Ele disse para Jeremias. E eu acompanhei você desde o dia em que você nasceu. Não interessa a sua idade, eu vou amar você para sempre, como se você fosse a minha criança. Enquanto você ouve essa música e enquanto o Espírito de Deus toca o seu coração, faz a sua decisão com Jesus, você e Ele. Esse é o seu tempinho com Deus. A música toca, o Espírito toca o seu coração. E você pega esse papel como sendo a sua tábua de salvação. Um passo que você dá do lado de Jesus. E Ele diz para você assim: ao nascer, eu ouvi você chorar, e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali,
mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Deus lembra das coisas que você esqueceu, que aconteceram com você. Quer ver? Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. E um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Sabe cantar? Canta comigo. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Agora é hora de você pegar o seu cartão e colocar aí na mão. Pega o cartão. Pega para Jesus assim. E eu quero fazer a sua entrega para o Senhor agora. Deus amado, somos assim tão fracos, Senhor, e débeis. Não conseguimos crer assim tão facilmente. Mas alguma coisa tem falado conosco essas noites, Senhor. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, estamos escrevendo com as mãos trêmulas essa decisão nesse pedaço de papel. Senhor, temos dúvidas se isso é uma decisão ou se é uma meia mentira, porque não sabemos se somos capazes de cumprir o que diz nesse papel. Mas ela não é uma meia mentira, porque aqui vai toda a sinceridade do nosso coração. E mesmo que não possamos fazer ainda, Senhor, o que eu quero pedir ao Senhor, por mim e por esses queridos seus, dá-nos capacidade para cumprirmos o que estamos escrevendo aqui. Senhor, o Senhor sabe, nós queremos crescer mais com o Senhor. Chega, Senhor, de viver nessa mediocridade na vida que levamos. Chega, queremos mais e mais. E o Senhor quem disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso nós estamos buscando. Toma conta dos seus filhinhos. Recebe a nossa entrega. Toma conta de cada um onde quer que esteja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você quer conhecer mais sobre o que aprendemos hoje? Então escreva pra gente. O nosso endereço é Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo.
Se preferir, pode enviar um e-mail. O endereço é escolabiblica@novotempo.org.br. Nós estaremos enviando um curso totalmente grátis para você, o curso Ouvindo a Voz de Deus, para você poder acompanhar a nossa série de estudos aí na sua casa ou onde você estiver. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá!